Olá pessoal, vamos para o segundo vídeo falar de eletrônica digital, sistemas numéricos, operações lógicas e conversão de unidades. É um vídeo longo, então a gente só pode estar mostrando esses vídeos no YouTube. Então se você está aí no LinkedIn, vai ter o link embaixo te direcionando para o YouTube para você acessar, beleza? Não esquece, se possível, para ajudar, passe esse vídeo para outras pessoas, tá? Você se inscrever, é óbvio que isso é de cada um, tá? É uma escolha própria. Mas ajudar os outros, cara, isso aí é uma bênção. Então, ajude outras pessoas, indique esse vídeo, ajude a quem está querendo fazer uma prova de RV. Já tive alguns feedbacks legais, me pararam na rua, lá no TEC, fazendo treinamento, e as pessoas dizendo que esse vídeo ajudou a elas a passarem nas provas. Então, pô, pessoal, ajude, transmita esse conhecimento para mais pessoas, tá bem? Então, vamos ao que interessa? Vamos lá. Então, vamos falar agora de sistemas numéricos. O sistema mais conhecido é o de base 10, né? O famoso decimal. Então, da onde vem o sistema decimal? Do uso das mãos. Então, o ser humano começou a contar utilizando o que ele tinha de ferramenta mais próxima, e no caso, as mãos. Então, com ser humanos, que a gente pode dizer completos, né? A gente tem 10 dedos. Então, fica a certo ponto, fica muito mais fácil de contar e a velocidade é muito maior. Então, o sistema decimal vai de 0 a 9, são 10 dígitos. Se precisarmos contar mais de 10 dígitos, a gente precisa fazer associações. Então, é um sistema posicional. Então, depois do 9, vai ser o 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 9, volta, 2, 0, 2, 1 e assim em diante. Então, por exemplo, o número 11, ele nada mais é do que 10 mais 1, ou 1 vezes 10 a primeira, mais 1 vezes 10 a zero. Então, você vai pegar aqui o teu número, vai elevar a potência, iniciando da direita para a esquerda, elevando a potência em zero em diante. Então, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Por exemplo, o número 259 em decimal, como é que ele é construído na verdade? Ele é o 200 mais 50 mais 9. Ou 2 vezes 10 a segunda, lembra? 0, 1, 2. Então, 2 vezes 10, que é a base, a segunda, mais 5 vezes 10, a primeira, mais 9 vezes 10 a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, eu vou ter aqui 9 mais 50 mais 200, que vai dar 259. Fácil, né? Vamos para o sistema que mais nos interessa aqui, que é o binário. Ele tem a base 2. Então, a gente tem sempre 0, 1. São duas possibilidades. Se a gente quiser contar mais números, a gente precisa fazer associações. Então, por exemplo, eu só tenho 0, 1. Se eu tenho dois dígitos, eu vou fazer 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Um exemplo de conversão de binário para decimal. A gente vai fazer da mesma maneira que no sistema decimal. Vamos fazer. Por exemplo, o número 11 em binário equivale a elevamos o 1 a 0 e o outro 1 à primeira potência. Então, eu vou ter 1 vezes 2 a primeira, mais 1 vezes 2 a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 1 equivale a 3 decimal. Na base octal, como na base binário, ele tem a base 8 como referência. Então, eu replico os valores de 0 a 7. 0 a 7 são 8 dígitos. Se a gente precisar de mais de 8 combinações, a gente tem que fazer também associações como no binário, como também no decimal. Então, o princípio de raciocínio é o mesmo. Um exemplo, o número 4701 em octal. Então, nós vamos elevar 0, 1, 2, 3. 4 vezes 8, que é a base atual, elevada à terceira, mais 7 vezes 8 a segunda, mais 0 vezes 8 a primeira, mais 1 vezes 8 a zero. Se nós fizermos isso aqui, resolvermos, nós vamos ter 2.497 em decimal. Base hexadecimal é um sistema com base 16, vai de 0 a 9,
E depois você continua com as letras de A a F, que equivale a 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Se você precisar contar mais de 16 números, a gente precisa estar fazendo associações, tá? Então vai ser F, aí volta 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e assim sucessivamente. A maneira mais fácil, para que você não tenha erro na conversão de hexadecimal para decimal, é você converter primeiro para binário. Então você vai pegar, por exemplo, A62F. F equivale a quanto em binário? 1, 1, 1, 1. 2, 0, 0, 1, 0. 6, 0, 1, 1, 0. E A, que é 10, 1, 0, 1, 0. E a partir daí você converter para decimal. Nas provas não costuma cair muito conversão de hexadecimal, caem de binário e até de octal, mas é bom você ficar esperto nas conversões de hexa, tá ok? Deixa eu chegar aqui de volta eu para cá, no cantinho. Opa. Tudo bem. Conversão decimal para binário. Usa o método de divisões sucessivas. Resultado da conversão será dado pelo último quociente, o dígito mais significativo, e o agrupamento dos restos da divisão. Vamos a um exemplo. Converter 45 em decimal para binário. Então, 45 dividido por 2 dá 22, resto 1. Continuo dividindo, né? Eu não quero converter para binário, continuo dividindo por 2. 22 dividido por 2 dá 11, resto 0. Divido 11 por 2 dá 5 com resto 1. 5 por 2 dá 2 com resto 1. E aí, divido 2 por 2 dá 1, resto 0. Não consigo dividir mais, né? Número inteiro. Então, eu vou pegar o primeiro quociente e os restos de baixo para cima para montar esse número. Então, pego o primeiro quociente e o restante dos restos. Então, o número 45 em decimal equivale a 101101 na base 2. Conversão de binário para decimal. Agora é o contrário. Então, a gente vai fazer a conversão. A gente fez a conversão anteriormente de decimal para binário e agora a gente vai voltar esse número para decimal. Como é que a gente faz? Bom, a gente vai multiplicar todos por 2 individualmente, elevando-se a potência crescente da direita para a esquerda, e aí vamos somar. Por exemplo, converter o número anterior, né? Binário em decimal. Então, estamos aí, 101101 na base 2, e a gente vai converter para a base 10. Vamos elevar todos os números de binário, elevando-se a expoentes, de novo, de 0 em diante da direita para a esquerda. E vamos montar a equação. Então, eu tenho 1 vezes 2 a quinta, mais 0 vezes 2 a quarta, mais 1 vezes 2 a terceira, mais 1 vezes 2 a segunda, mais 0 vezes 2 a primeira, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E aí você resolve isso. Então, nós temos 1 vezes 32, mais 0 vezes 16, mais 1 vezes 8, mais 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1. Somando tudo, você vai ter 45 na base 10. Quando você estiver fazendo a prova, quando você pegar número 0, que está elevado a uma potência, cara, esquece ele, né? Você não vai colocar ele para ficar somando, você perdendo tempo. Você vai fazer 1 vezes 10 a quinta, mais 1 vezes 10 a terceira, mais 1 vezes 2 a segunda, mais, esquece esse, 1 vezes 2 a 0. Então, com isso, você economiza tempo na hora de estar fazendo a sua prova. Conversão de decimal para octal. Mesmo método de divisões sucessivas, tá? A gente vai dividir o número por 8, vai pegar o quociente e o resto das todas as divisões. Vamos converter 45 para octal. Divido 45 por 8, vai dar 5, o resto 5. Não tenho mais como dividir 5 por 8, não vai dar o número inteiro. Então, eu vou pegar o primeiro quociente e o restante dos restos, que nesse caso aqui eu só tenho 1. Então, 45 em decimal equivale a 55 em octal. Não 55. 55 é para posicionamento decimal. Então, 55 em octal. E como é que a gente faz para converter de octal para decimal? A gente vai fazer pelo mesmo método que fizemos para o binário. Vamos converter o 55 em octal para decimal? Então, a gente vai elevar a potência 0, potência 1.
e a gente monta a equação. 5 vezes 8, que é a base que eu tenho atualmente, elevado a 1, mais 5 vezes 8 elevado a 0. Quanto que vai dar isso? 8 elevado a 1, 8. 8 elevado a 0 é igual a 1. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5. 40 mais 5, 45 na base decimal. Fácil. Conversão de decimal para hexadecimal. Usa o método de divisões sucessivas. O resultado da conversão também será dado pelo último quociente. Vamos converter o 45 de decimal para hexadecimal? Então, a gente divide 45 por 16, vai dar 2 com o resto 13, e aí a gente não consegue dividir 2 por 16. Então, a gente vai pegar o primeiro quociente e o resto. Lembrando que o número 13, equivalente em hexadecimal, é D. Então, nós vamos ter o número 2 e a letra D. Então, 45 em decimal, passando para hexadecimal, é igual a 2D, na base 16. E o contrário, vamos fazer uma conversão de hexa para decimal. Bom, a gente vai fazer do mesmo jeito. Elevar o expoente da direita para a esquerda de 0 em diante e converter as letras para o equivalente em decimal. Multiplica todos por 16 e soma-se as parcelas. A gente vai fazer, do mesmo exemplo anterior, o 2D elevado a 16. Então, a gente vai levar a 0, o D, e o 2 elevado a 1, e monta o circuito. Lembrando que D, em hexa, equivalente em decimal, é 13. Então, nós temos 2 vezes 16 a 1, mais 13 vezes 16 a 0. 2 vezes 16 a 1 é igual a 16. 13 vezes 16 a 0 é igual a 1. Então, nós temos aí 32 mais 13, que vão dar os 45 em decimal. Fácil assim. Lembra que eu falei que dá para você converter? Tanto para binário e de binário para decimal, ou você pode utilizar esse método aqui, que é também muito eficiente. Conversão de binário para octal é a mais comum pedida em prova, depois da de binário. Então, vamos tomar cuidado com isso. A gente, para fazer conversão de binário para octal, a gente deve separar os dígitos binários em grupos de 3, da direita para a esquerda. Se necessário, a gente completa lá no final da esquerda com os itens numéricos faltantes com 0. A gente classifica com o expoente de cada grupo da direita para a esquerda, do mesmo jeito que a gente faz no binário e decimal. Efetua as operações e soma os termos. Por exemplo, fica mais fácil fazendo exemplo. Vamos converter o número, esse númerozão aqui grandão em binário, para octal? Então, a gente vai separar eles em grupos. A gente vai ter 101, 110, 110, 01. E ficou faltando. Esse que ficou faltando, a gente completa ele com 0 para facilitar a nossa conta. E aí a gente eleva todo mundo ao expoente, começando da direita para a esquerda, de 0 em diante. Mas isso a gente vai fazer dentro de cada grupo. Você está vendo aqui, ó, 1 vezes 2 a 0, mais 0 vezes 2 a 1, mais 1 vezes 2 a 2. No segundo grupo, a gente volta a utilizar o expoente 0, e assim sucessivamente. Vamos fazer os cálculos. Vamos somar os grupos. 0 mais 2 mais 0, 2. 0 mais 2 mais 1, 3. 0 mais 2 mais 1, 3. 4 mais 0 mais 1, 5. Então, de binário para octal, o equivalente é esse aqui, 2, 3, 3, 5. Muito fácil, é só você ter essa manha, aprender, botar na sua cabeça de conversões diferentes de decimais, você tem que separar em grupos. Tá? Então, de qualquer número que não seja para decimal, né, conversão de ou para decimal, você tem que utilizar esse método. Para hexadecimal, em vez de você separar em grupos de 3, você vai separar em grupos de 4. Por exemplo, vamos fazer aqui esse número. 1001, 1011, 101. Lembrando de, se faltar números à sua esquerda, você completa com 0. Vamos separar os grupos. Então, nós temos aqui 1011, 1011, 001,
Tudo isso aqui agora foi completado com 0. Fazemos as contas, elevando o expoente de cada grupo em ordem crescente, de 0 em diante, da direita para a esquerda. Então, você vai ter a soma dos grupos individuais, 0, 4, 13 e 13. Opa, mas 13 em hexa não equivale a D? Isso aí. Então, eu vou ter 0, 4, D em hexadecimal. Tá? Então, está aqui o passo a passo para que você faça uma conversão direta. Alex, eu posso estar fazendo de binário para decimal e de decimal para hexadecimal? Claro que pode. Você tem que fazer o que for mais fácil no seu entendimento. Eu acho esse método aqui de você converter de binário para hexadecimal direto também muito válido, porque eu evito fazer duas operações e aí eu economizo tempo para fazer a prova, tá? Mas então vai depender de você. Normalmente, quando tem exercícios, questões de conversão, se não for para decimal, eu deixo para fazer por último. Tá? Eu sempre fiz assim e sempre me dei bem. Porque é muito trabalhoso. E a conversão de octal para binário? Cara, a mesma maneira. Converte cada dígito octal para base binária, separando de 3 casas. Se necessário, completa as casas da esquerda com 0. Então, a gente vai converter 2335 em octal para binário. Então, 2, 3, 3, 5. 5 em binário, 1, 0, 1. 3 em binário, 0, 1, 1. 3 em binário, 0, 1, 1. E 2 em binário, 0, 1, 0. Ah, Alex, por que eu não faço do outro jeito? Porque converter de octal é muito fácil para binário. Então, esse aqui é o método mais rápido que você vai ter. Então, junto tudo, completo, se precisar, à esquerda com 0, se for necessário. Então, 2, 3, 3, 5 na base 8 equivale a 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 em binário. Ok? Conversão de hexadecimal para binário. É o contrário do sistema de binário para hexa. A gente converte cada dígito do número hexadecimal para a base decimal separadamente com uma casa. Se necessário, completa com zeros à esquerda. Então, por exemplo, vamos converter o 4DD da base 16, que é hexa, para um número binário. Então, DD4, 0, são 4 casas. Então, 4, 13 e 13. Não é isso? Ué, 13, D não é 13 em decimal? Então, agora eu converto o 4, 0, 1, 0, 0. O 13, 1, 1, 0, 1. Repito, 1, 1, 0, 1, porque o outro é D também. E depois eu junto tudo. E não esquece de colocar embaixo, se for uma prova discursiva, que eu acho muito difícil hoje em dia ser feito, normalmente são múltiplas escolhas, você não esquece de botar o número da base na qual você transformou. Isso normalmente pode vir a tirar ponto. Tá bom? Legal. Conversão de decimal negativo inteiro para binário. Isso causa uma dor de cabeça incrível para a galera. Tá? Aparece em prova? Aparece. Aparece em prova, não é raro, mas pode vir sim a aparecer. Então, existem várias maneiras de estar codificando números positivos e negativos. O mais utilizado é o complemento para 2, também chamado de complemento de 2. Para um número negativo decimal, um sinal de menos adicionado ao número. Isso não é possível em números binários. Eu não tenho um número negativo e binário, eu não posso botar um menos na frente. A gente só pode utilizar zeros e uns. Então, tornamos o bit mais significativo como indicador de número negativo. Com isso, o número de conversões, obviamente, diminui. Se eu vou utilizar um dígito como sinal, né, como indicativo, se ele é positivo ou negativo, então eu vou perder conversões. Ou seja, o meu número que antes eu conseguia converter com 8 casas, já não vão ter mais 8 casas, vão ter menos casas. Por exemplo, o número negativo de 3 em decimal é menos 3. O número positivo de 3 decimal em binário é 0011. Então, a gente inverte os dígitos. Se são zeros, se tornarão uns. Se são uns, tornarão-se zeros. Soma um dígito no menos significativo. Então, olha só. Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, 3.
0010. Inverte esse cara, então passa a ser 1100. Somo mais um a ele. Agora ele vai ficar 1101. Então, menos 3 binário, em decimal para binário, vai ficar 1101. Esse é o método mais rápido de se fazer, tá bom? Se você tem uma calculadora, testa aí, vê se vai dar certo, tá bom? Vamos lá. Conversão de decimal fracionário para binário. Também é outro que dá uma dor de cabeça para o pessoal, tá? Bom, ela deverá ser feita algarismo por algarismo, da esquerda para a direita. À direita da vírgula, isso na parte fracionária. Então, da vírgula, olhando de frente para a sua esquerda, você vai fazer normal. À direita da vírgula, você vai seguir ao contrário, que nem é no sistema decimal. Multiplica por 2, capturamos o valor à esquerda da vírgula. Fazemos isso até o número da direita da vírgula ser zero. Vamos pegar um exemplo. A gente quer converter 0,65 na base 10 em decimal em binário. Então está aqui, 0,65 na base 10. Inteiro é 0, então a gente vai colocar 0. Então 0. Ah, se fosse 1, cara, aí você vai ter que converter no método normal o número 1 em binário. Número 1 em binário é 0,1, com duas casas, tá? Ou você vai botar simplesmente 1. 0,65 vezes 2 é igual a 1,25. Então, o primeiro dígito fracionado é 1. Pego esse 1, jogo para cá. Pego 0,25, que é o que sobrou, multiplico por 2. Vai dar 0,5. O segundo dígito fracionado é o 0. Trago ele para cá. Multiplico 0,5 por 2. Não esqueça, eu estou transformando para base binária. Vai me dar o terceiro dígito, 1. Trago ele para cá. Acabaram, não tem mais o que converter. Então, o meu 0,65 decimal em binário vai ficar 0,1. Fácil assim, pode fazer com vários números. Esses são os métodos mais simples, mais rápidos de você estar fazendo. Vamos falar agora de subtração de números binários. Porra, Alex, cai subtração de números binários? Às vezes cai, tá? Então vamos lá. Regras de soma do sistema binário. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. 1, 0 menos 1 é igual a 1, que equivale a 2 menos 1 no sistema decimal. Não esquece, toma emprestado o dígito da esquerda, joga para cima do número da coluna da direita. Isso, nas escolas, é o chamado, o famoso vem 1 ou vai 1, tá bom? Vamos lá para um exemplo. 1 menos 1, 0. Fácil. Agora, 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Desce 1. Agora nós temos 101 menos 011. 1 menos 1, 0. 0 eu não consigo subtrair, então eu puxo 1 daqui. 1 menos 1, 1. 0 menos 0, 0. Então eu vou ter este número aqui, tá? Em binário. Então eu tenho 4 menos 3. Desculpa, 5 menos 3 é igual a 2 em binário. Ok? Perguntas. Um sistema detectou que 1101 usuários foram flagrados passando informações sigilosas sobre planos de segurança. Qual o valor decimal deste número de usuários? Cara, muito simples. É só 13 dividido por 2, aí vai dar 6, resta 1. 6 dividido por 2 dá 3, resta 1, e assim sucessivamente. Então, 1001 em binário, 1001 em binário para decimal vai me dar o número 13. Próximo exercício. Se você tiver alguma dúvida, é só fazer os cálculos aí, tá bom? Pergunta 2.
O número 100 escrito em base binária é... Toma cuidado que às vezes pode não vir o número 2 aqui nas perguntas, tá? Isso é para confundir mesmo a cabeça de vocês. Então, como é que você vai resolver? Você vai fazer a conversão, né? Então, vai ser a letra D. Então, 100 dividido por 2 dá 50, que é o R0. 50 dividido por 2 dá 25. 25 por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 2 dá 1, com o resto 1. Então, você vai pegar o primeiro 1, o restante dos restos, e vai colocar eles. Então, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. É só fazer as divisões, tá? Então, 100 dividido por 2, 50 resto 0. E assim você vai fazendo a questão. Opa, aqui já estou até dando a resposta. Pergunta 3. Considere os valores binários 1011 e 100. Ao efetuar a subtração dentre eles, a diferença será... Então, eu vou aqui fazer 1011 menos 100. Então, tem 1, 1, empresta 1, fica com 0. Então, eu vou ter a resposta, letra A, 000, 111. Sempre complete os números da esquerda com zeros. Não esquece. Pergunta 4. O espaço ocupado por um arquivo em disco magnético é de 200 na base 16, que corresponde decimal a que quantidade? Parou, pensou, respondeu 512. Por quê? Porque eu tenho 200 a 16. Então, eu venho 0, 1, 2. 2 vezes 16 a segunda, mais 0 vezes 16 a primeira, mais 0 vezes 16 a 0. Não preciso fazer o cálculo desses dois, eu só preciso fazer esse aqui. Então, 16 vezes 16, multiplicado por 2, vai dar 512. Então, a resposta é a letra D. Pergunta 5. Ao se somar os números binários 1000, 1101 e 1111011, obtém-se como resultado o número 110001000. Essa afirmação está certa ou está errada? Parou? Fez? Pensou? Daí agora, só montar a equação. Então, você vai colocar eles nas mesmas posições e vai somar 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 vai 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, que estava aqui em cima, 0 e vai 1. 0 mais 1, 1. E o 1 que ficou aqui. Então, a resposta está certa? Então, deu 110001000. Então, a resposta está correta. Pergunta 6. Analise as afirmativas sobre o resultado da seguinte soma na base binária. 111 mais 1001. Aí você tem as possibilidades. Possibilidade 1 é igual a 10000 na base binária. 2 é um número ímpar. 3 é um número maior que 12. Estas corretas, estão corretas as afirmativas? Vamos fazer. Bom, a soma 111 mais 1001 dá 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. Então, 1, 0, 0, 0, 0. Então, tá certo isso aqui? Opa, a primeira opção está correta. Passando ele para a base decimal, para a gente descobrir se ele é par ou ímpar. Então, eu vou botar aqui 1. Não esquece de elevar a potência. 0, 1, 2, 3, 4. Preciso fazer todos esses aqui? Não. Todos eles vão dar resultado 0. Só preciso fazer esse. Então, 1 vezes 2 à quarta igual a 16. 16 na base 10 é par? É. E é maior do que 12? É. Então, a resposta certa, qual é? 1 e 3 estão corretas. Então, a letra B, 1 e 3 apenas. Ele não é um número ímpar, ele é um número par e maior que 12. Correto? Pergunta 7.
O resultado de uma operação realizada pelo processador de uma determinada máquina foi o seguinte na notação binária. Eu tenho esse número grandão aqui. Esse número binário na notação hexadecimal é... Então, o que você vai fazer? Separar em conjuntos de 4 algarismos. Então, você vai pegar esse grupo todo, vai separar em conjuntos de 4 e vai determinar o que ele é. Você pode fazer em binário ou pode transformar ele para decimal e de decimal para hexadecimal. Tá? Então, você vai ter, na conversão, 3, 2, A e E. Uma dica que eu dou para vocês é, memoriza pelo menos os números decimais binário 0001, 1011, tá? Que são os 4 primeiros dígitos. Isso facilita muito sua vida, porque aqui você já mataria a resposta quase que instantaneamente. Aqui, ó. 11 é o número 3, 10 é o número 2. E memoriza o A. O A é 1010, né? Não é 1010, é 1010. Então a letra A, 1010. Se você memorizar de 0 a 3 em binário e memorizar o AA, você consegue resolver várias questões rapidinho, tá? Então aqui você vai por eliminação. Pô, aqui não começa com 3, aqui não começa com 3 e aqui não começa com 3. Pô, só tem a letra B e C. O segundo número é 2. Pô, então eu tenho as duas aqui também. O terceiro número, 1010. Pô, cara, é A. Pronto, matei. Preciso resolver o último? Não. É letra C. Então você resolve a questão muito mais rápido. Beleza? Pergunta 8. Calcule o resultado da expressão 21 a décima na base 10 menos 0101 na base 2. Ou seja, você tem que converter ou um ou outro para a base e fazer a subtração. Tá? E ele está te perguntando aqui, isso aqui, o resultado é na base 10. Normalmente, as questões são automáticas. Você vai responder sempre na base 10. Então, o que fica mais fácil aqui? Eu acho que fica mais fácil resolver a questão passando para decimal. Ou, se você preferir, que é o que eu fiz aqui, você passa ele para binário. Tá? Então, aqui, 1010, que é o 21 na base 10, menos 0101. Então, o que você vai ter aqui? Uma subtração. 1 menos 1, 0. 0 menos 1, 1. Aqui, como emprestou, ficou 0. 0 menos 0, 0. Aqui também vai ser emprestado. 1. E aqui fica com 0. Lembra? 10, 10. Tá? Então, é o 10 em decimal. Tá bom? É o A, que é 10, 10. Então, 10, 10, A, que equivale também ao 10 em hexadecimal. Então, a resposta certa é a letra B. Tá bom? Então, tá aqui uma maneira de você estar resolvendo. Pergunta 9. Suponha que um registrador de 16 bits do processador de uma máquina possua o seguinte valor armazenado representado na notação binária. Esse caminhão de números aqui. Beleza? Então, o que ele quer que você faça? Cara, ele já está pedindo para que você resolva isso aqui e ponha, obviamente, em hexadecimal. Tá bom? Por que eu sei que é hexa? Porque tem as letras. Então, só pode ser hexa. Então, eu divido em 4 grupos e faço aquela eliminação. Lembra? 10, 10 não é A? Porra, então, se eu tenho aqui eu tenho A. E após 1010, só vai vir 1011. Então, aqui, ó, 1011. Então, se aqui é 10A, aqui é 11B. Beleza? Então, não importa o número que eu tenho aqui, mas eu sei que aqui nessa casa aqui é A e eu sei que nessa casa aqui é B. Então, por eliminação, o que eu vou ter? Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Aqui eu não tenho, aqui eu tenho e aqui eu não tenho. E aí eu faço aqui o 0101, converto ele de binário para hexa. Tá? Então, isso aqui vai me dar o quê? 5. 5 em decimal é a mesma coisa, 5 em binário, desculpa, é a mesma coisa que 5 em hexadecimal, tá? Porque ele vai de 0 a 9. Então, a resposta correta é 5AXB.
Porra, eu poderia fazer direto para x? Eu poderia, só que eu ia ter 1 vezes 16 a segunda. Cara, porra, não me interessa. 1 vezes 16, desculpa, a 0. Cara, não me interessa. Isso aí não vai interferir em nada. Então, faz em binário, porque é o equivalente em hexadecimal, desde que os números sejam 0 e sejam 1. Tá bom? Então, tá aqui para matar a charada, para você resolver mais rápido, tá? Então, 5A, não me interessa o que tem aqui, porque eu não quis fazer o cálculo B. Pô, agora sim, eu matei. Então, eu tinha a primeira, a letra A, e tinha a letra B, que coincidentemente, eu tinha ali um A, né? E o B. A e B. Então, 1, 0, 1, 0, A, 1, 0, 1, 0, A, e aqui eu tinha 1, 0, 1, 1, que é B. Então, só poderia ser A ou B. Tá? E aí eu resolvi o primeiro dígito, que é o número 5. Com isso, eu consigo resolver muito mais rápido. Pergunta 10. Um conversor digital analógico de 8 bits tem uma saída em níveis de tensão. Prestando atenção nessa, um conversor que transforma digital, um nível de sinal digital, 1010, para analógico. Para uma entrada digital 0110110 é gerada uma tensão de 11 volts. Os valores das tensões de saída para as entradas digitais, aí eu tenho esse conjunto aqui de dígitos e binários, são respectivamente, bom, aí você precisa fazer a conversão, tá? Bom, 0110110 equivale a 110, 110 em decimal. O segundo, que é o que ele me pediu, com final 100, vai me dar 148. E o terceiro, com final 010 ou 1010, vai me dar 106. Então, eu já sei que a segunda tensão é maior que a primeira. E sei que a terceira tensão é menor do que a primeira. Tá? Porque me deram valores em decimais diferentes. Então, se a primeira é maior, se a segunda conversão é maior que 11 volts, então eu tenho todas as opções possíveis. Na terceira, ele é menor. Então, eu já elimino esse cara aqui e elimino este cara aqui. Só me sobrando o B e C. Bom, e agora, como é que eu faço isso? Bem, 11 volts não vai ser. Por quê? Porque é o mesmo nível de tensão anterior. Então, não faz nenhum sentido. Só me sobrou a letra C, tá? Então, a letra C, 14,8 e 10,6 volts. Então, eu não preciso sair fazendo uma cacetada de cálculo. Você tem que usar a lógica. Com isso, você resolve muito mais rápido. Se você não entendeu, volta, lê novamente, presta atenção na explicação e aí você vai entender. Faz isso umas 2, 3 vezes até entender, beleza? Muito bem. No próximo vídeo a gente vai estar falando de portas lógicas. Deixa seu comentário aí, por favor, seja educado. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa não entendeu, assim que possível eu vou estar respondendo, tá? Não se esqueça, ainda trabalho embarcado, então pode ser que eu demore a responder, porque vocês conhecem aí, quem não sabe, pena vai estar sofrendo junto comigo, se Deus quiser, quando você passar na prova. A internet de bordo às vezes é sofrível, tá bem? Um grande abraço para você. A gente se vê no próximo vídeo, que é sobre portas lógicas. Até lá!